Salve, salve, queridos alunos! Seja bem-vindo ao canal do estudo da física do professor Jojo. E nessa aula a gente vai falar sobre eletromagnetismo e os ímãs, tá? Então, vamos lá. Olha só. Os ímãs, eles podem ser naturais ou artificiais. Exemplo de ímãs naturais é a magnetita, tá? A magnetita, ela é formada pelo óxido de ferro, que é uma fórmula estrutural de Fe3O4, tá? Perfeito. A magnetita, ela tem a propriedade de atrair pedaços de metais, tá? E outras magnetitas também. Os ímãs artificiais, por exemplo, nós temos o neodímio, que é o chamado superímã, e eletroímãs, tá? O neodímio, ele é composto por uma fórmula estrutural de neodímio 2, ferro 14 e boro, tá? E assim eu tenho a constituição do superímã. Quais são as propriedades desses ímãs? Bom, primeiro, o ímã, ele sempre atrai alguns materiais, como ligas metálicas e outros ímãs também, perfeito? Os ímãs podem exercer seu magnetismo ao seu redor, e a região em que a ação magnética é mais forte é chamada de polos magnéticos. Então, veja a figura aqui. Vocês conseguem perceber que aqui eu tenho um ímã que tem uma denominação S, e aqui eu tenho um ímã que tem uma denominação N, certo? Então, eu estou dizendo que aqui eu tenho um polo sul, lá, nessa região eu tenho um polo sul, e nessa região aqui eu tenho um polo norte. Tudo bem? Perfeito. Então, veja que eu tenho limária de ferro. Então, você consegue perceber que aqui, ó, eu tenho muito ferro perto desse polo sul, tá vendo? Assim como eu tenho muito ferro aqui nesse polo norte, tá vendo? Ó, tem bastante ferro. Significa que nessa região o magnetismo desse ímã é muito forte, tá? Mas veja como ele está formando as linhas de ímã aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho o ferro, tá vendo? Ó? Significa que mesmo estando longe do ímã, o ferro ele também está sob a ação do magnetismo, tá? Provando que o ímã ele consegue exercer seu magnetismo à sua volta, tá? Bom, nessa figura de baixo, nós temos um ímã em forma de ferradura. Nós também temos o polo norte magnético e o polo sul magnético. E veja que no polo norte magnético, olha o tanto de ferro grudado nele, né? E no polo sul também, ó, olha o tanto de ferro grudado nele, certo? Significa que eu tenho uma interação magnética muito forte nesses polos, que é chamado de polos magnéticos. Mesmo a distância desse ímã de ferradura, eu ainda tenho a limária de ferro, ó, que ela se comporta como se estivesse fazendo um desenho, ó. Esse comportamento é porque ela está sobre a ação, tá, deste campo magnético formado por esse ímã em ferradura. Tudo bem? Vamos lá. Bom, um resultado experimental, tá? Bom, o que aconteceu? Eles pegaram um pedaço de ímã, fino e pequeno, prenderam num barbante pelo seu centro de gravidade. E o que aconteceu com esse pedaço de ímã? Ele sofreu um alinhamento. Veja, ó, tá vendo? Ele vai de um ponto para o outro aqui, ó, tá vendo? Ele sai desse ponto e vai para lá. E esse ponto vem para cá, sofrendo um alinhamento. Que alinhamento é esse? Alinhamento com a direção dos polos da Terra. Veja, se eu pegar essa linha preta aqui, que passa pelo ímã, essa linha preta pontilhada, essa aqui, ó, né? Eu tenho nessa região o polo norte geográfico da Terra. Então, no ímã, eu tenho o quê? Eu tenho o polo norte magnético do ímã, certo? Apontando para o polo norte geográfico. Já desse lado, eu tenho o quê? Eu tenho o polo sul geográfico, certo? E no ímã, eu tenho o polo sul magnético,
que aponta para o polo sul geográfico, tá? Então, não se esqueça, se você colocar um ímã sobre uma superfície leve, pode esquecer que quando você pega um ímã pequeno e você prender ele no centro de gravidade dele, ele sempre vai tender a se alinhar com os polos terrestres, tá? Se você pegar uma agulha imantada e colocar ela sobre uma superfície líquida, ou prendê-la num pedacinho de cortiça e colocar ela na água, ela também vai tender a se alinhar nos polos geográficos do nosso planeta, tá? Isso é uma propriedade muito importante que foi obtida através de um experimento. Bom, uma outra propriedade é que, relacionado aos polos magnéticos, é que um ímã, ele sempre vai ter o polo norte magnético e o polo sul magnético. Veja, um ímã, tá? Ele sempre vai ter o polo norte magnético e o polo sul magnético. Isso forma o quê? Um dipolo magnético, tá? E é impossível separar um dipolo magnético de um ímã. Então veja aqui exemplo. Ó. Nessa primeira imagem eu tenho apenas um ímã completo, onde eu tenho o polo sul e o polo norte dele. Se por algum motivo eu quebrar ele no meio, eu vou formar dois ímãs. E cada ímã formado vai ter o seu polo sul e o seu polo norte, tá? Mantendo assim o seu dipolo magnético. Se eu quebrar um desses ímãs, eu vou formar mais dois ímãs também, e cada ímã vai formar o seu polo sul, o seu polo norte magnético, mantendo o seu dipolo magnético. Se eu pego um desse ímã e quebro ele também, ele vai formar mais dois ímãs menores, e esses ímãs menores vai manter o polo sul e o polo norte magnético também, e isso vai acontecendo enquanto eu conseguir quebrar esses ímãs, tá? Ou seja, eu sempre vou manter o dipolo magnético dele, ele nunca vai ser separado. Não interessa o tamanho do ímã, seja grande ou pequeno, vai existir um polo magnético, ou seja, o polo norte magnético e o polo sul magnético, que forma assim o nosso dipolo magnético no ímã. A atração e repulsão entre ímãs. Bom, os ímãs, eles atraem, mas eles também podem repulsar outros ímãs. Basta que isso aconteça da seguinte maneira. Então, olha só. Quando que eu vou ter a atração entre ímãs? Quando eu coloco um polo sul e um polo norte próximos ou em contato, tá? Ou seja, ocorre atração entre ímãs quando eu tenho polos diferentes. Um polo sul com um polo norte sempre vai acontecer a atração. Se você pegar dois ímãs e ele tiver uma repulsão entre eles, significa que eu estou trabalhando com polos de mesmo nome, ou seja, isso vai acontecer repulsão quando os polos têm o mesmo nome. Tipo assim, tá vendo? Ó, polo norte com polo norte, repulsão. Eles vão ser jogados para trás de cada um deles. Polo sul com polo sul, também acontece a repulsão. Então, quando eu tiver dois ímãs, se tiver atração, é porque eu tenho dois polos diferentes. Se tiver repulsão, é porque eu tenho dois polos iguais, certo? O campo magnético de um ímã é muito importante esse conceito, tá? Então, os ímãs, eles criam à sua volta uma região onde o seu magnetismo atua, né? A gente já viu isso lá quando eu mostrei a imagem dos ímãs de ferradura na limária de ferro, né? Está lembrado? Quanto mais perto dos polos, mais forte que o magnético. Mas se eu estiver um pouco afastado, eu também tenho esse campo magnético. Então, existe uma região, tá, de atuação do magnetismo do ímã. Essa região, ela recebe o nome de campo magnético, tá? Então, o campo magnético, ele vai ser descrito, ou seja, ele vai ser trabalhado, representado por um vetor indução magnética, tá? Esse vetor, ele recebe o nome de B maiúsculo e a setinha de vetor indicando em cima que ele é um vetor, tá? Veja a figura abaixo, né? Veja que essa linha azul, esse círculo azul aqui, tá? Ó, esse círculo azul, ele na verdade é chamado de linha de indução magnética. Essa linha de indução magnética, ela diz para mim como o ímã, ele interage à sua volta. Então, é uma representação da interação do campo magnético à volta do ímã. E o vetor indução magnética, ele será diferente
para cada ponto que eu coloco nessa linha de indução, sabe? Porque o vetor ele sempre vai ser tangencial àquele ponto, ou seja, se eu pegar esse ponto aqui, o vetor ele é isso aqui, certo? Ele é tangencial, ele vai tangir a superfície, certo? Ele vai passar aqui numa tangencial. Então, eu tenho um módulo, eu tenho uma direção e eu tenho um sentido, o vetor de indução magnética. Então, não posso esquecer disso. O vetor ele vai ter módulo, direção e sentido, tá? Falou de vetor de indução magnética, eu vou ter um módulo, eu vou ter uma direção e eu vou ter um sentido para esse campo magnético, tudo bem? A figura abaixo, então, mostra essas linhas de indução magnética em um ímã normal. Então, veja, eu tenho um ímã, eu tenho o polo norte aqui, o polo sul aqui, magnético, e eu tenho as linhas de indução à sua volta. Então, perceba que a linha de indução, ela vai sair sempre do norte, ó, sempre do norte, e vai para onde? E vai para o sul. Então, externamente, as linhas de indução elas sempre se orientam do polo norte magnético para o polo sul magnético. Agora, do lado de dentro do ímã, se você perceber, ele está indo da onde? Ele está indo do sul para o norte. Então, ele vai do sul para o norte sempre. Então, internamente, as linhas de indução orientam-se do polo sul magnético para o polo norte magnético. Perfeito? Linhas de indução magnética. Bom, isso é importante, então tem algumas características que a gente precisa saber sobre a linha de indução. Primeiro, existe tanto fora como dentro dos ímãs. Como a gente viu aqui nessa figura, eu tenho linhas de indução do lado de fora, mas eu também tenho linhas de indução do lado de dentro, tá? Então, isso é uma propriedade muito importante, eu não posso esquecer disso. Perfeito. As linhas, elas nunca se cruzam. Então, eu tenho uma linha de indução magnética aqui, que eu vou chamar de linha 2, e tem uma outra linha de indução magnética que eu vou chamar de linha 1, tá? Então, na linha 2, eu tenho o vetor de indução magnética, B2, e na linha 1 eu tenho o vetor de indução magnética B1, tá? Isso não pode acontecer, porque, como eu falei para vocês, para cada ponto que eu coloco numa linha de indução, eu tenho apenas um único vetor de indução magnética, que terá um módulo, uma direção e um sentido. Neste caso, aqui eu tenho um ponto, né, que é a junção entre essas duas linhas, e eu tenho dois vetores de indução magnética, o B1 e B2. Então, isso não pode acontecer, isso não existe, ou seja, linhas de campo, elas nunca se cruzam, tá? Outra propriedade importante aqui, quanto mais forte for a ação magnética, maior a densidade das linhas de indução magnética. Ou seja, se eu pegar duas linhas de indução magnética e colocar assim, ó, eu tenho uma força, ou seja, eu tenho uma força do magnetismo. Agora, se eu colocar linhas bem perto uma das outras, quanto mais perto eu tiver, mais linhas de indução magnética eu possuo. Logo, o ímã ele tem uma força magnética maior. Tudo bem? É isso que quer dizer essa propriedade. Bom, mas esse campo magnético, tá? Ele é variável, ele pode mudar ao longo do tempo, né? Veja mais uma vez. Vamos voltar naquela figura lá. Veja que eu tenho o campo magnético, ele vai mudando a cada ponto. Então, a cada ponto que eu tenho numa linha de indução magnética, eu tenho um vetor magnético diferente, tá? Perfeito. Entretanto, eu posso ter campos magnéticos uniformes, ou seja, campo magnético constante. Então, como o campo magnético é um vetor, tá? Ele é um vetor, esse campo magnético, ou seja, ele possui um vetor de indução magnética. Então, para que o campo magnético seja uniforme, ou isto é, constante, tem-se que ter a seguinte interação. Ele tem que ter o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido em todos os pontos do meio. Então, como é que eu caracterizo um campo magnético uniforme? Ele tem que ter o mesmo módulo, a mesma direção
e o mesmo sentido em todos os pontos do meio. Bom, como é que eu posso representar esse campo magnético? Depende de como eu estou olhando. Então, veja só. Podemos representar o campo magnético constante de 3 maneiras, certo? Mas só lembrando, o que é um campo magnético constante? O campo magnético constante é quando o seu vetor ele possui o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido em todos os pontos daquele meio. Então, eu tenho que as linhas de indução, elas sempre são paralelas ao plano quando eu tenho essas retas sempre igualmente espaçadas e com a mesma orientação. Então veja, ó, tá vendo? Essas linhas aqui são chamadas linhas de indução, tudo bem? E essas linhas de indução, elas são paralelas ao plano, tá? Então eu tenho um plano, esse plano é paralelo, e as linhas, elas estão paralelas no plano. É como se fossem linhas desenhadas numa folha de caderno, tá? Então essas linhas estão no plano, então a linha também é paralela ao plano. E os vetores de indução magnética, eles são sempre iguais, ou seja, possuem sempre o mesmo valor. Por quê? Sempre apontam da esquerda para a direita, todos eles. Todos eles têm o mesmo módulo, ou seja, o mesmo tamanho, e, consequentemente, o mesmo sentido e direção, porque ele tem o mesmo espaçamento entre essas linhas sempre, tá? É isso que representa um vetor constante. Não existe só essa representação, existem outras representações. Então, quando você pega essas linhas de indução, elas são perpendiculares ao plano, ou seja, elas são sempre um ponto, tá? Igualmente espaçadas e com orientação de saída do plano. Quando você olha essas linhas de indução saindo do plano. Então, você imagina que você tem uma folha de papel, e nessa folha de papel eu tenho um vetor que sai dela, né? Olha só, é como se eu tivesse uma folha de papel e eu tenho um vetor que sai dela fazendo o quê? A ponta do vetor. Então, isso aqui representa um campo magnético de saída. Saída do quê? Saída do plano, tá ok? Bom, e a nossa última representação, ela diz que as linhas de indução, tá? Quando perpendiculares ao plano, sempre vai ser um X, né? Igualmente espaçadas e com orientação entrando, ou seja, com orientação de entrada no plano. Então, toda vez que você vê um Xzinho assim, igualmente espaçadas, esse Xzinho representa as linhas de indução magnética e elas estão entrando numa folha de papel. Então, esse vetor é um campo magnético constante, tá? E de entrada nesse plano. É como se eu tivesse uma folha de papel e nessa folha de papel eu teria um vetor entrando, certo? Então ele está entrando nessa folha. Por isso que eu vejo o xizinho dele, tá? A representação dele, tudo bem? Bom, para encerrar nossa aula, vamos ver como esses conteúdos estudados, eles são vistos numa coisa chamada imã natural, ou seja, o nosso planeta Terra, tá? O nosso planeta Terra, esse bichinho aqui, bonitinho, ele é um imã natural gigante, tá? Então, como nós já vimos anteriormente, quando eu coloco um imã, certo? Esse imã, ele tende a se orientar nos polos geográficos da Terra. Então, aqui em cima, eu tenho um polo geográfico norte, né? Que é o polo norte da Terra. E aqui embaixo eu tenho o polo geográfico sul, tá? Tá embaixo. Então, para que o ímã ele aponte nesses polos, eu tenho que ver a linha de indução magnética dele. Então, lembra que eu falei para vocês que externamente eu sempre saio do norte para o sul, certo? Então, ó, eu estou saindo do norte para o sul. Que norte? Norte, né, o polo norte magnético da Terra, tá? E aqui é o polo sul magnético da Terra, tudo bem? Então, o ímã, ele tem que ser atraído, ele tem que se orientar por essa linha de indução.
Então, o ímã ele vai ter nessa região um polo norte magnético, porque daí o polo norte magnético e o polo sul magnético sofrem uma atração, fazendo com que o ímã se oriente nesse sentido, tá? Já aqui embaixo, eu vou ter que ter um polo sul magnético, tá? E aí o polo sul magnético atrai pelo polo norte magnético e ele se orienta ali na frente. Então, a Terra, ela é um superímã natural. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, né? Dê o like aí no nosso vídeo, se inscreva no canal, tá? Seleciona aquele sininho lá para você receber notificação dos próximos vídeos, tudo bem? Aquele abraço e até a nossa próxima aula.